Bom, então hoje nós vamos dar sequência ao capítulo 5 do livro capítulo do Obreiros da Vida Eterna, o capítulo que se chama Irmão Gotuso. Na semana passada a gente começou a ver o André Luiz juntamente com esse irmão que é um trabalhador na casa ali, né, na casa transitória, que foi médico também na última encarnação dele. Mas a gente está vendo uma particularidade no caso do irmão Gotuso. Ele, apesar de estar trabalhando ali, apesar de ele ser médico, de ele estar tendo oportunidade de trabalhar como médico, ele tem ainda algumas dificuldades. Ele não avançou, ele não conseguiu ir para planos mais elevados, como no caso do André Luiz, por exemplo, que já vivenciou bastante coisa no nosso lar e outras. E ele ainda não. E na semana passada a gente terminou com ele falando justamente sobre isso. Ele falou: trago ainda a mente e o coração presos ao ninho doméstico que perdi com o corpo carnal. Então ele não conseguiu se desligar ainda do desencarne, da família, das coisas que ficaram para trás. Ele fala: me readaptei ao trabalho e por isso venho sendo aproveitado de algum modo em atividades úteis. Entretanto, ainda não me habituei com a morte e sofro naturalmente os resultados dessa desarmonia. Encontro-me num curso adiantado de preparação interior, no qual progrido lentamente. Então, ele reconhece que ele está progredindo com lentidão, mas ele sabe que isso que ele está fazendo, de certa forma, é o que vai preparando ele, é o que vai ajudando ele a se transformar internamente. Então, isso, logo aqui no começo, eu quero que a gente pense, né, chamemos a atenção do nosso entendimento com relação a isso. Não é pelo fato de nós estarmos, às vezes, aqui empenhados, estudando, é que a gente está conseguindo já grandes saltos. Às vezes, nós temos mais dificuldades, às vezes leva mais tempo, mas o importante é persistir naquela tarefa, naquele estudo, na, seja lá o que for de trabalho na direção do religiosa ou na direção de qualquer compromisso que a gente assuma, que seja, né, para o bem, que nós estaremos aproveitando e a velocidade de resultado aí depende muitas vezes da nossa disposição de abrir mão de certas coisas, de abnegação, de esforço em vários sentidos. E aí vamos seguindo. Então, ele contando isso para o André Luiz, né? Esforçando-se por assumir diante de mim, do André Luiz que estava ouvindo aquilo. E o Gotuso, apesar de estar sendo sincero, falando a verdade, de certa forma, é algo que deixa a pessoa, de certa forma, um pouco incomodada, porque ele está falando de um defeito dele. Então ele está falando, mas ele está se esforçando para assumir diante do André Luiz uma atitude tranquilizadora. E prosseguiu depois de ligeira pausa. Para falar para o André Luiz, fica tranquilo, eu sei que sou eu o culpado de não ter ido ainda para esferas mais altas, mas está tudo bem, ele está tentando fazer esse esforço. Retomando a mim mesmo, após longos anos de semiconsciência, voltaram-me à reflexão, o juízo, o equilíbrio. Ó, meu querido, que saudades torturantes de minha casa feliz. Marília e os dois filhos, então rapazes de curso ginasial, eram os únicos habitantes de meu pequeno paraíso doméstico. A medicina, exercida desde cedo entre clientela abastada, conferia-me extensos recursos financeiros. Então, olha que interessante. Ele falou que por um tempo depois do desencarne, ele passou num desequilíbrio que ele não conseguia nem ter consciência de muita coisa. Levou tempo para que ele, ó, como ele fala ali, voltar à reflexão, o juízo e o equilíbrio. E aí, quando ele recobra isso, ele se lembra da família feliz,
apesar de sentir muita falta. Ele está contando que ele era um médico bem-sucedido. A medicina, para ele, trazia bons recursos financeiros. Ele tinha dois filhos que ele considerava, amava muito. Então, a Marília, a esposa dele, e os dois filhos eram. Então, olha que interessante. Era uma família, talvez aos nossos olhos, aí pela descrição, ideal. Era um médico que amava a família, amava a esposa, amava os dois filhos, mas desencarnou e passou um bom tempo desequilibrado. Por que, talvez? E demorou, mesmo que depois que ele recobrasse esse equilíbrio, ele ainda não conseguia lidar com essa distância, com o afastamento da família. Então, extremamente apegado. E talvez não tivesse trabalhado essa questão de que todos somos mortais e que existe um mundo e uma vida espiritual. Então, talvez ele não tivesse preparado para isso. Para que se ele precisasse desencarnar, se chegasse a morte para ele, como é que ele iria lidar? E é aqui que está o problema do Gotuso. Vivíamos plenamente despreocupados entre as paredes acolhedoras e quentes de nosso ninho. Nenhum dissabor, nem a mais leve nuvem. Surgiu-nos a primeira dor com a positivação da pneumonia que me separou da esfera física. Então, olha isso, mais uma vez, só voltando a essa questão. Parecia tudo ideal. Ele parecia alguém que vivia uma vida que, quando ele morresse, estaria tudo bem, tudo resolvido. Mas ele teve uma pneumonia, essa pneumonia foi a responsável pelo desencarne. A primeira nota de sofrimento, mobilizamos o dinheiro e as relações afetivas inutilmente. Então, eles tinham condições financeiras, tinham relações, ele era um médico, imagina. Então, conversou com um monte de gente, com outros médicos, outros especialistas, tinha dinheiro para pagar tratamento, mas tudo inutilmente não foi suficiente para evitar o que ia acontecer com ele. Todas as circunstâncias favoráveis de ordem material quebraram-se, frágeis, perante a morte. Então, isso mostrando a nossa fragilidade mesmo. Marília, porém, prometeu-me fidelidade constante até o fim, selando o juramento com amargurosas e inesquecíveis lágrimas. Então, quando a esposa percebeu que realmente talvez ele fosse morrer, ela ainda do lado dele falou: fica tranquilo, eu vou estar sempre te esperando, eu vou estar sempre rezando por você. Aproximava-me dos 50 anos, olha isso, ele tinha 50 anos quando ele morreu. Enquanto a querida esposa não ultrapassava os 36. A Marília era bem mais nova. Tanto é que ele fala, né? Os filhos estavam vivendo a época ginasial. Doía-me na alma deixá-la quase só no mundo, sem o braço do companheiro. Todavia, confiando nas promessas religiosas, acreditei que pudesse velar por ela e pelos filhos da região celestial. Então, olha isso. Aí ele, como uma pessoa que acreditava no que a religião dele da época dizia, fala assim: ah, não, você, depois que você morrer, fica tranquilo. Você de lá do céu vai poder cuidar dos seus amados. E ele acreditou nisso, mas não se preparou talvez convenientemente. E aí, ó, a desilusão. A realidade, porém, foi muito diversa. E depois das lutas purgatoriais, voltando ansioso a casa, então o que ele se deparou depois da morte não foi o que ele achava que ia acontecer. Que ele ia ser transferido direto para o céu, por exemplo. Talvez porque ele pagasse o dízimo, frequentava a igreja, mas não, ele passou um bom tempo no umbral, e a hora que ele conseguiu se reestruturar, ele volta para casa. Ele vai atrás
do local da onde ele partiu e que não queria ter partido. E voltando ansioso à casa, não encontrei rastro dos entes amados que aí deixaram. Então, olha isso, ele não encontrou a esposa e os filhos. Enquanto perseverava em doloroso sonambulismo, buscando socorro junto à religião, nunca pude voltar ao campo da família, porquanto, antes do tentamen, fui arrebatado em violento e escuro torvelinho que me situou em terrível paisagem de trevas e sofrimento indescritíveis. Então, é um exemplo de um desencarne realmente atípico, né? Ele, com tanto equilíbrio, tanta tranquilidade na vida material dele, ele ficou perdido. Foi para o umbral, saiu do umbral, voltou para casa, não encontrou a família, procurou amparo na religião. Falou assim: quem é que do lado de cá pode me responder ou me conduzir ao lugar onde eu imagino que eu deveria estar indo e que eu não estou encontrando? Mas ele está dizendo aqui: ele foi arrebatado por uma paisagem terrível de trevas e sofrimento. No primeiro instante de libertação, todavia, fui surdo a toda espécie de ponderação. Então, olha isso. Ele não conseguiu ponderar adequadamente. Rompi todos os obstáculos e, sequioso de afeto, encontrei-os, enfim. Então, de tanto lutar, de tanto buscar, ele acabou encontrando a família. A situação, no entanto, desconcertou-me. Primo Carlos, que sempre me invejara a abastança, insinuara-se em casa a título de proteger-me os interesses e desposou-me a companheira. Então, o primo dele tinha uma certa inveja da vida dele. Depois que ele se foi, o que que acontece? O que naturalmente acontece em muitos casos. Busca o espaço que foi criado. A esposa, a pessoa está viúva. Poxa, agora talvez eu tenha chance de ocupar o espaço. A esposa tinha prometido fidelidade, mas as coisas mudam. O envolvimento talvez faça com que ela fraqueje ou que ela mude de opinião. E o que aconteceu foi isso. O primo dele, Carlos, acabou se aproximando da esposa Marília, a ex-companheira, e casou-se com ela. Perturbou o futuro dos meus filhos e dissipou-me os bens, entregando-se em seguida a criminosas aventuras comerciais. Então se apossou da vida dele, esse primo Carlos. Casou com a esposa, desvirtuou um pouquinho a educação, a vida dos filhos, gastou todo o dinheiro que o Gotuso tinha acumulado e estava se aventurando em riscos, né, de especulações comerciais, como está falando aqui, aventuras comerciais. Quase voltei ao primitivo estado de desequilíbrio mental. Olha isso, apesar dele ter se reequilibrado, na hora que ele se deparou com isso, ele quase que se desequilibrou de novo e voltaria para o umbral, ajuizando os acontecimentos imprevistos. Após prantear a posição dos meus rapazes, convertidos em agenciadores de maus negócios, encontrei Marília, justamente no dia imediato ao nascimento do segundo filhinho do casal. Então, olha isso, eles tinham tido 2 filhos, e agora, nesse segundo casamento, ela já estava tendo o segundo filho também, novamente. E ele encontrou ela justamente no dia imediato que nasceu esse segundo bebê. Ajoelhei-me em soluços ao pé do leito humilde em que repousava e perguntei-lhe pelo patrimônio de paz que lhe depositara confiante nas mãos ao partir. Então, quando ele encontra ela, é nessas condições. E aí ele questiona, ele pergunta para ela: o que aconteceu de tudo aquilo que a gente construiu, das suas promessas, do ambiente de paz? Agora meus filhos estão trabalhando em maus negócios, que esse que tomou o meu lugar está
conduzindo eles. O que aconteceu? A infeliz, fundamente desfigurada, não me identificou a presença. Então, como também na maioria de nós acontece, a gente não vê o desencarnado. A gente não sabe quem está ali se aproximando da gente pelo mundo espiritual. Ela não viu o espírito do Gotuso pedir esse esclarecimento, pedir satisfação. Nem me ouviu a voz, mas lembrou-se intensamente de mim, contemplou o pequenino que dormia calmo e caiu em pranto convulsivo, provocando a presença de Carlos, declarando-se angustiada e nervosa. Então imagine o que na real aconteceu. Ela teve o bebê, quando teve o bebê, teve uma lembrança forte do ex-marido, do viúvo, do que morreu, ela como viúva. E nessa lembrança, entrou uma crise depressiva ali, chorou, angustiada, logo após o nascimento desse segundo bebê. Quando vi chegar o invasor, né, então nesse momento o Gotuso vê Carlos entrando ali, né, no quarto. Irracível e detestado, recuei, tomado de infinito horror. Não tive forças. Era isso o que me aguardava após tamanha luta? Deveria conformar-me e abençoar os que me feriam? Então, olha isso. Qual que é o caso do Gotuso? Alguém que se deparou com uma situação e que não conseguiu lidar, não conseguiu perdoar. Vocês se lembram que, no caso do André Luiz, talvez as circunstâncias sejam muito parecidas. O André Luiz foi afastado de voltar para casa, mas porque o André Luiz tinha um certo amparo. Tinha a mãe dele, que acolheu, que pediu acolhimento na hora que ele melhorou. Mas o Gotuso é muito parecido. Ele morreu cedo, a família que ficou para trás, a esposa casou de novo. Só que o Gotuso não estava tão bem preparado. O Gotuso nem sequer foi para uma colônia um pouquinho mais elevada. Ele do umbral voltou para casa. E na casa, quando ele lidou com aquela situação, ele não conseguiu, porque ele não tinha o preparo que o André Luiz teve. E aí o que ele está falando? Será que eu deveria me conformar com essa situação? Abençoar essa nova situação da minha esposa e da minha família? O quadro era excessivamente negro para mim. Em prejuízo de meu espírito, desfrutara uma existência regular, com todos os desejos atendidos. Não me iniciara no ministério da tolerância, da paciência, da dor. Então, olha aqui, ó, a diferença de um preparo espiritual. E a diferença de que um conforto material não quer dizer preparo espiritual. Ele está falando aqui, ó, na minha existência eu tive todo o conforto. Meus desejos eram atendidos. Mas na questão do preparo para tolerância, paciência, dor, eu não fui preparado para isso na minha vida. Eu tive tudo fácil. Não tive dificuldade. E por esse motivo, meus sofrimentos assumiram assustadoras proporções. Então, para que a gente também já faça uma comparação com o que às vezes a gente julga como punição na nossa vida, como uma vida desgraçada, né? Ou não amparada por Deus. Uma vida cheia de facilidades não quer dizer que é benefício. E uma vida cheia de dificuldades, às vezes, é preparo para que a gente vá adquirindo tolerância, saber lidar com a dor, saber lidar com as dificuldades. O Gotuso não tinha sido preparado para isso e por isso ele se encontra ainda nessa situação. Gotuso enxugou as lágrimas que lhe correram abundantemente dos olhos e, em vista da impressão forte que o seu pranto lhe causava, terminou. Quase 10 anos são decorridos
e minha mágoa continua tão viva como na primeira hora. Olha que triste isso da gente ouvir o caso do Gotuso. 10 anos que ele morreu. E ele está sentindo que a dor dele é a mágoa que ele ainda alimenta, é exatamente a mesma do primeiro dia, desde o desencarne dele. Ele não evoluiu nada nesse sentido. Deixando entregue ao desabafo, alguns minutos pesados rolaram entre nós. Gotuso, escute-me, disse-lhe por fim. Opa, perdão que eu avancei demais aqui. Aqui. Gotuso, escute-me, disse-lhe por fim. Não guarde semelhantes algemas de sombra no coração. Aqui está o exemplo claro do motivo que Jesus veio nos trazer o ensinamento do perdão. Porque se a gente não perdoa, a gente fica algemado a uma situação, a um problema, a uma pessoa. E o que o André Luiz, ouvindo o que o Gotuso está contando, está falando, ó, pelo amor de Deus, Gotuso, não fique preso desse jeito. Perdoa. E em seguida, descrevi-lhe sumariamente meu caso pessoal. Olha lá. Aí o André Luiz, ouvindo aquilo, falou assim: eu preciso te contar, o meu caso é parecidíssimo. Ouvindo-me atento, confortado, finalizando, considerei. Então o André Luiz resumiu e contou tudo da vida dele. Por que razão condenar a companheira de luta? E se fôssemos nós os viúvos, quem poderia afiançar que não teríamos sido pais novamente? Então o André Luiz está tentando inverter as situações para falar, Gotuso, e se a gente tivesse ficado lá e a nossa esposa que tivesse partido, você tem certeza que você não teria se casado de novo? Será? Não se prenda por mais tempo. O velho egoísmo humano é criador de cárceres tenebrosos. E é verdade, é o egoísmo que faz isso. A pessoa não quer compartilhar, dividir. Ela quer para ele, para ela. E é esse egoísmo que faz com que a pessoa não consiga perdoar. Percebeu-me a sinceridade e calou-se, humilde. E porque o ambiente se fazia menos agradável, em face da exposição dos íntimos aborrecimentos dele, olha como o padrão vibratório do ambiente mudou. Porque o Gotuso, contando aquilo para o André Luiz, trouxe aquela à tona aquele padrão vibratório que ele mergulhava. O trabalho talvez fizesse com que ele saísse um pouco daquilo, mas a hora que ele conta, ele volta e materializa aquele ambiente. E aí o André Luiz perguntou para modificar-lhe o impulso mental, para tentar tirar ele daquilo que ele criou, né, contando para o André Luiz. Circunscreve-se o trabalho à assistência aos enfermos no setor de tarefas que lhe são atribuídas. Então aí o André Luiz mudou um pouco de assunto, falou assim, o seu trabalho é só isso que você está me mostrando? É o cuidado com os doentes, com os enfermos? E aí o Gutuso responde, tenho outros campos de atividade, e informou. Fitando-me algo modificado na expressão fisionômica e interrogou. Já cooperou em tarefas reencarnacionistas? Então o André Luiz conseguiu mudar um pouquinho o clima, né? Mudou de assunto e o Gotuso falou. Eu tenho outras atividades sim. Por um acaso você, André, já trabalhou com alguma tarefa de reencarnação? Recordei a experiência que acompanhara de perto em outra ocasião e narrei o que sabia. Então, vocês se lembram, no caso do Segismundo, o André Luiz, no livro passado, acompanhou de perto esse trabalho reencarnacionista que o Alexandre trabalhou ali para a reencarnação do Segismundo. E aí ele contou para o Gotuso. Fixou em mim
olhar significativo e tornou: sim, você conhece um caso de reencarnação de natureza superior. Então aqui começam algumas diferenças para que a gente também veja que a descrição do livro vai além do como é uma reencarnação. O exemplo do Segismundo é um exemplo. E o que o Gotuso está falando aqui é, você realmente conhece, mas é uma reencarnação de natureza superior. Um caso em que o interessado se fizera credor da gentileza de vários amigos que o auxiliaram desveladamente. Aqui, todavia, acompanhamos situações dolorosas através de incidentes desagradabilíssimos para a sensibilidade. Então, vocês se lembram quando a gente falou do caso Segismundo? Lá atrás, o Alexandre também explicou. Você está vendo uma reencarnação preparada, em que a pessoa que vai reencarnar participou das escolhas, está indo consciente. Mas existem reencarnações que são, como a gente diria, compulsórias, de pessoas que saem do ambiente do umbral, ainda muito desequilibradas, e que são conduzidas a novas reencarnações por misericórdia do alto. Mas essas pessoas não têm muito condições de escolher o que vai ser, como vai ser. E aqui é exatamente agora que nós estamos vendo esse outro lado. Ali o Gotuso acompanha reencarnações que são dolorosas. As pessoas não têm esse mesmo direito que no caso do Segismundo teve. São trabalhos reencarnacionistas de ordem inferior, mais difíceis e complexos. Não calcula o que sejam. A verdadeira mobilização de inúmeros benfeitores sábios e piedosos dos planos mais altos que nos traçam as necessárias diretrizes. Então, quando um espírito não tem condições de escolher, de palpitar na sua próxima encarnação, quem define isso? São pessoas mais de níveis mais elevados. Por vezes, surgem problemas torturantes no esforço de aproximação e ligação dos interessados ao ambiente em que serão recebidos. Vocês se lembram, no caso do Segismundo, já teve uma certa dificuldade. Apesar de, de ter sido tudo preparado ali no mundo espiritual, quando o Segismundo estava chegando, o Adelino, que foi vítima do Segismundo, estava encontrando dificuldade. E aquilo era algo, se pela descrição aqui a gente está entendendo, muito mais suave, próximo de outras reencarnações que acontecem, de pessoas menos preparadas, de espíritos mais endurecidos, mais apegados ao mal, à ignorância. Então aqui, ó, são situações torturantes. Aqui a gente vê dificuldade forte de aproximar os interessados em reencarnar às novas famílias que receberão. Então, olha como são inúmeras situações. São famílias que a gente vê, talvez, dificuldades muito grandes ali dentro da casa, mesmo depois que aquele espírito nasce. Por mais que o ambiente favoreça um pouco, né? Uma mãe cria um afeto pelo seu filho por ter gerado, um pai também cria um certo afeto, mas são ambientes muito diferentes de outras encarnações que a gente possa estar imaginando. De tal modo deploráveis que muito angustiosas para nós se fazem as situações, sendo imprescindível o concurso de elevado número de obreiros. Então, olha isso. A quantidade de espíritos capacitados para trabalhar nessas reencarnações são muito maiores. Segue-se a reencarnação expiatória de inenarráveis padecimentos pelas vibrações contundentes do ódio
e das humilhações punitivas. Na esfera venturosa em que você habita, há institutos para considerar as sugestões de escolha pessoal. Ele está falando justamente daquele local no nosso lar onde os espíritos podiam estudar o corpo que iam receber, a vida que iam levar. Então, lá da onde você vem, André, tem locais apropriados para isso. O livre-arbítrio, garantidor de créditos naturais, pode solicitar modificações e apresentar exigências justas. Então, existem locais, existem reencarnações que a pessoa tem o direito de pedir, de interferir. Mas aqui as condições são diferentes. Olha quanta informação interessante que a gente está vendo nesse capítulo. Almas grosseiras e endividadas não podem ser atendidas em suas preferências acerca do próprio futuro. Então, olha isso, são almas tão ignorantes, tão ligadas ao mal, que elas não têm o direito de escolher. Porque se elas tivessem o direito de escolher, elas iam escolher coisas ruins, coisas que seriam mais prejudiciais para ela e para outras pessoas, em virtude da ignorância deliberada em que se comprazem, indefinidamente. E de acordo com aqueles que as tutelam da região superior, então olha que interessante isso também. Por mais endurecido o espírito, não quer dizer que não tenha quem o ame mais do alto. Então, de acordo com aqueles que tutelam esses espíritos endurecidos, são compelidas a aceitar os roteiros estabelecidos pelas autoridades competentes para os seus casos individuais. Por nossa vez, somos executores das providências respectivas e constitui-nos obrigação vencer os mais extensos e escuros obstáculos. Então, no caso do Gotuso, ele só obedece ordens que são pré-estabelecidas pelos planos mais altos, mas ele ajuda nessas reencarnações também. Nesses quadros de dor, vemos pais e mães que instintivamente repelem a influenciação dos filhinhos antes do berço. Então, olha aqui, agora a gente começa a entender casos que a gente vê de absurdos por aí nas notícias. De mães que são capazes de fazer isso para os pais, para os filhos, ou de filhos que são capazes de fazer barbaridades para os pais. Então, são essas reencarnações de espíritos nesses níveis, dando pasto a discórdias sem nome, a antagonismos aparentemente injustificáveis, a moléstias indefiníveis, a abortos criminosos. Então agora a gente começa a entender que existe explicação para tudo, até para as barbaridades que a gente presencia nas notícias por aí. São esses espíritos mais ignorantes, mais endurecidos, vivendo nesses níveis mais baixos. E enquanto isso ocorre, os adversários que reencarnam em obediência ao trabalho redentor, programado pelos mentores abnegados dessas personagens de dramas sombrios, com longa representação no cenário da existência humana, penetram o campo psíquico dos ex-inimigos e futuros progenitores, impondo-lhes sacrifícios intensos e quase insuportáveis. Então, por isso que alguns pais sentem um peso muito grande com aquela oportunidade de paternidade ou de maternidade. Interrompeu as considerações, fez curta pausa para acrescentar em seguida. Repare que a diversidade entre as suas informações e as minhas é efetivamente considerável. Os espíritos que se esforçam nas aquisições da luz divina
através do serviço persistente na própria iluminação, conquistam o intercâmbio direto com os instrutores mais sábios, aprimoram-se, consequentemente, e pelos atos meritórios a que se consagram, podem escolher seus elementos de vida nova na crosta terrestre, como o trabalho digno, pelos critérios morais conquistados, pode exigir as próprias ferramentas destinadas ao seu trabalho. Então é por isso que alguns espíritos, por mérito, porque conquistaram isso, têm esse direito. Os servos do ódio e do desequilíbrio, da intemperança e das paixões, contudo que se preparem para as exigências da vida. Aos primeiros, a reencarnação será a verdadeira bênção em aprendizado feliz. Todavia, aos segundos, constituirá necessária e legítima imposição do destino criado por eles mesmos, com o menosprezo a que votaram as dádivas de nosso Pai no espaço e no tempo. Então, não é abuso do poder daqueles que decidem as encarnações. São reencarnações que eles mesmos cavaram, pela desobediência, pelo menosprezo das leis e das oportunidades de outras vidas. Escutando-lhe as observações sob inexcedível impressão de alegria e encantamento, não pude sopitar a conclusão que me saiu otimista e espontânea da boca. Agora imaginem o que está acontecendo. O André Luiz antes presenciou um Gotuso endurecido perante as coisas que aconteceram na vida anterior dele. E agora um Gotuso cheio de conhecimento. Olha que incoerência isso. O Gotuso sabe que dependendo do apego, dependendo das paixões, as consequências são essas. Mas esse mesmo Gotuso ainda está preso. Então o André Luiz vendo o Gotuso com todo esse conhecimento, falando, então o André Luiz não precisaria nem falar para o Gotuso. Olha, mas se você agir assim, você vai ter essa consequência. O Gotuso está mostrando para o André Luiz que ele sabe. E aí o André Luiz, quando ouve tudo aquilo, naturalmente ele fala assim, ó, uma conclusão que me saiu espontânea da boca. Gotuso, mas é você, experiente desse modo quanto aos problemas do resgate espiritual, quem guarda a mágoa do lar que se foi? Então olha isso, o André Luiz só está chamando o Gotuso Gotuso. Olha que incoerência tamanha. Você que está me explicando tudo isso é quem está guardando mágoa de tudo que aconteceu. E você sabe o que isso nos mostra? O quanto nós muitas vezes, às vezes, somos detentores de conhecimento e mesmo assim ainda não conseguimos nos desapegar de certas situações e certas coisas. Então isso nos abre até uma série de reflexões que faz a gente parar para pensar, puxa vida, será que eu estou sendo também teimoso? Ou também o contrário, puxa vida, é possível. Existem irmãos que, mesmo sabendo, têm dificuldade. E a gente tem que ter paciência. Às vezes com essas pessoas, às vezes conosco mesmos. Mas o que está acontecendo é isso. O André Luiz está falando, Gotuso, presta atenção no que você está me falando. E presta atenção no que você está fazendo. As coisas não parecem se casar. Como pode encarcerar-se no desalento a deter tamanha possibilidade de libertação? Quer dizer, você já tem a chave na mão, Gotuso, para se libertar disso. Só falta você usar.
O companheiro fixou em mim os olhos inteligentes e lúcidos, como a dizer em silêncio que sabia de tudo isso. Esforçou-se por parecer jovial e respondeu. Então, olha isso, o Gotuso sabia, inclusive, dessa incoerência. E aí ele fala para o André Luiz, não se preocupe. Em vista das extremas dificuldades para dominar-me, olha isso, o problema maior é que o Gotuso não consegue dominar o seu próprio espírito, os seus próprios desejos, as suas próprias paixões, as suas próprias sombras. Ele tem consciência da sombra, mas não consegue dominar. Eu acho que já é um grande passo, porque o problema maior é quando a gente ainda é cego às nossas sombras. Então, o primeiro passo é a gente começar a tomar consciência. Agora, se a gente toma consciência e também se acomoda, falando: ah, eu não vou conseguir, eu sou imperfeito, eu não vou conseguir avançar. Aí é outro problema. Porque o Gotuso é o exemplo claro, nós vamos ver ainda um pouco mais adiante sobre o caso do Gotuso, mas de uma pessoa acomodada aos seus próprios defeitos. Então ele está falando, em vista das extremas dificuldades que eu tenho para me dominar, estudo atualmente a probabilidade de reincorporação no ambiente doméstico, enfrentando a situação difícil com a devida bênção do esquecimento provisório da carne, a fim de reconstruir o amor em bases mais sólidas, junto àqueles que não tenho compreendido tanto quanto deveria. Olha a que ponto está chegando o caso do Gotuso. Ele mesmo consciente não está conseguindo. E o que está sendo estudado no caso dele? Uma reencarnação. Ele vai voltar, mesmo sem ter ido para planos mais altos, com a bênção do esquecimento. Ele precisa esquecer. Porque a lembrança não está deixando ele perdoar. É num caso como esse que a gente vê claramente a misericórdia de Deus nas nossas reencarnações. O porquê a gente esquece o passado. Porque muitas vezes, quando a gente lembra o que tal pessoa fez para a gente não consegue avançar, a gente não consegue perdoar. Só que a gente tem a possibilidade de trabalhar isso conscientemente. É o convite que o esclarecimento que Jesus nos faz, que o Espiritismo nos faz cada vez mais, para que a gente tome conhecimento disso e fale assim: não, é assim, é isso que eu tenho que fazer. Mas ainda assim tem aqueles que não dão conta. E o Gotuso está falando, no meu caso, já está sendo estudada a possibilidade de eu voltar junto deles, mas me esquecendo de tudo que aconteceu, para eu conseguir lidar. Nesse instante, certa enfermeira assomou à porta de entrada pedindo licença para interromper-nos e notificou que a turma de sentinelas em tratamento mental esperava no salão contíguo. Esclareceu Gotuso que seguiria imediatamente. Novamente a sós explicou-me sorrindo. Então olha isso, aí a enfermeira chamou o Gotuso para que ele vá tratar. Olha que curioso. De alguns sentinelas, alguns trabalhadores da casa, que são vigias, que estão também em tratamento mental. Nem todos que trabalham, aliás, eu não posso nem falar nem todos. Eu acho que todos nós, mesmo trabalhando no bem, temos ainda certas mazelas para serem trabalhadas, certos desequilíbrios. E o que agora está ali sendo mostrado é isso. O Gotuso está sendo chamado para fazer o tratamento daqueles outros trabalhadores da casa que precisam de uma ajuda psicológica, mental. E aí Gotuso explica depois que a enfermeira sai para o André Luiz. Na esfera carnal,
Na qualidade de médicos, nossas obrigações resumiam-se ao exame detido das enfermidades, com uma indicação clínica ou intervenção cirúrgica, e ao fornecimento de diagnósticos técnicos que outros colegas confirmavam, quase sempre por espírito de solidariedade dentro da classe. Mas aqui, a paisagem modifica-se. Cabe-me usar a língua como estilete criador de vida nova. Olha isso. Na Terra, a maioria das vezes, o médico se concentra no problema da enfermidade material. Ó, o seu diagnóstico é tal, você tem que tomar esse remédio, ou você tem que fazer isso, ou vamos fazer uma cirurgia. Resolve o problema da matéria, mas não se preocupa com a cabeça, com o psiquismo daquele paciente que levou talvez àquela doença. Nos livros do André Luiz, a gente está vendo cada vez mais a ligação de uma doença do corpo com a origem na cabeça, no pensamento, num desequilíbrio da alma. Graças a Deus, a medicina também, a psicologia e a psiquiatria estão evoluindo nesse sentido. A ciência humana está cada vez mais percebendo isso também. Algumas doenças do corpo são consequências de desequilíbrio emocional daquela pessoa. E o que o Gotuso está falando agora é que, no caso dele, como médico lá no mundo espiritual, ele não só cuida da enfermidade, mas ele usa a palavra, a conversa, olha como ele fala, como o estilete criador de vida nova. É como um bisturi que vai no problema da alma, vai tentar corrigir a causa. A casa está repleta de cooperadores que trabalham, servindo-lhe ao programa de socorro e se submetem aos nossos cuidados de orientação médica simultaneamente. Não basta, porém, que eu lhes diga o que sofrem, como fazia antigamente. Devo funcionar, acima de tudo, como professor de higiene mental. Então, olha isso, e isso também serve para a gente. Porque quando a gente busca a solução de uma doença, ou a solução de um problema material que a gente tem, às vezes até no centro espírita, os espíritos nos ajudam, o médico nos ajuda. Mas se eu não cuidar da causa, da minha higiene mental, eu vou trazer o problema de novo. Auxiliando-os na germinação e desenvolvimento de ideias reformadoras e construtivas. Pensamento positivo cura, resolve problemas, evita novos problemas. E pensamento negativo adoece. Isso é fato, nós estamos vendo isso desde o nosso lar. Então, o Gotuso tem o trabalho de dizer qual é o problema, mas também de ir na causa, de ajudar essas pessoas a pensarem diferente. Pensamentos construtivos e reformadores que lhes elevem o padrão de vida íntima. Distribuímos recursos magnéticos de restauração com todos os necessitados, reanimando-lhes a organização geral com os elementos de cura ao nosso alcance. Isso daqui que acabamos de ler, ó, isso que está grifado, é exatamente o que um passe faz também. Uma pessoa procura a casa espírita porque ela está com um problema e ela quer tomar um passe e ela quer que o passe resolva. E o passe resolve. Mas, entretanto, não sem ensinar a cada enfermo algo de novo que lhes ajuste a alma. Então, essa também tem que ser uma tarefa nossa na casa espírita. Ajudar a tirar a pessoa daquela situação, mas ajudar também a pessoa a mudar o padrão, para que não volte a ter o problema. Vocês se lembram no livro antigo, no capítulo que fala do passe, que falava que eles ajudavam
um certo número de vezes. Mas se a pessoa recuperava a saúde e voltava com o mesmo problema, recuperava a saúde e voltava com o mesmo problema, chegava num ponto em que eles falavam: agora deixa a pessoa arcar com as consequências daquela teimosia. A gente não vai ficar curando inúmeras vezes, infinitas vezes, porque senão a pessoa não vai entender que a causa daquilo não é externa, é interna. Então, lá eles já se preocupam com isso. Eles ajudam, mas também ajudam, tratam de ensinar aquele espírito a adotar uma nova postura para reajuste da própria alma. Noutro tempo, tínhamos o campo de ação na célula física. Presentemente, todavia, essa zona de atuação é a célula mental. Observando a disposição ativa do companheiro, meditei no tempo que despendera antes de participar dos serviços médicos da região superior a que fora conduzido. Olha agora o que o André Luiz está pensando. Ele está comparando de novo a situação do Gotuso com a dele. Apesar de em alguns momentos ele ter conseguido situação mais favorável que o Gotuso, o que ele está pensando agora? Puxa vida, mas quantas vezes no nosso lar eu não pedi para poder trabalhar como médico e não fui atendido? Vocês se lembram quantas vezes no nosso lar, assim que ele saiu ali do quarto, ele procurou Lísias e falou assim: eu quero já trabalhar, eu quero curar os doentes também. E o que foi oferecido para o André Luiz, vocês se lembram? Ele trabalhar como enfermeiro, como na limpeza das coisas mais simples ali dos trabalhos. Então agora o que ele está pensando é isso: puxa vida, o Gotuso não conseguiu perdoar e está trabalhando desse jeito aqui. E eu estava lá em condições melhores pedindo para trabalhar como médico e não pude. Por quê? Então olha lá, observando a disposição do companheiro. Meditei no tempo que despendera antes de participar dos serviços médicos na região superior a que fora conduzido. E perguntava a mim mesmo a razão pelo qual fora Gotuso tão depressa utilizado. Por quê? Então André Luiz intimamente estava pensando: puxa vida, por que ele pôde ser aproveitado e eu não? Ali, na esfera de socorro aos aflitos. Então, por que Gotuso foi e eu não? Agora eu vou chamar a atenção também para uma diferença crucial. Quantas vezes o André Luiz pensou e as pessoas que ele estava conversando ali no nosso lar, o Lísias, o Alexandre, o Aniceto, inúmeros, leram o pensamento dele e responderam. Olha agora a diferença do padrão vibratório do Gotuso. O André Luiz começou a pensar isso, naturalmente, o pensamento dele seria identificado por um espírito mais elevado. Reparei, todavia, que o novo amigo não me percebia os pensamentos. Então, isso daqui esclarece muita coisa para a gente também. A gente pode pensar: puxa vida, mas então, o meu pensamento é lido por todo espírito desencarnado? Espíritos mais baixos, espíritos mais elevados? No mundo espiritual, o pensamento é totalmente aberto a todos? Nesse capítulo aqui, a gente está vendo que não. O pensamento, que é algo imaterial, muitas vezes ele cria, né, imagem, mas ele só é percebido principalmente pelos espíritos mais elevados. Por que é que numa reunião mediúnica a gente conversa com espíritos mais baixos? Por que é que espíritos mais baixos são levados à reunião mediúnica para poder ser ouvido? Porque eles são ainda de padrão mais denso, mais material. Então,
O Gotuso, apesar de ter todo esse conhecimento, ele não conseguiu vibrar acima, a ponto, por exemplo, de ler o pensamento do André Luiz. Nem mesmo de maneira parcial. Olha que o André Luiz está falando. Eu estou pensando nisso e o Gotuso nem se atinou na minha dúvida, demonstrando-se menos exercitado nas faculdades de penetração e acompanhando ao recinto, onde o aguardava extensa clientela, notei que a assistência ali era ministrada a doentes em massa, dentro de vibrações mais grosseiras e lentas. Então é por isso que o Gotuso está podendo trabalhar. É outro padrão de atendimento, é outro nível vibratório, exigindo a colaboração especializada de médicos desencarnados que, como acontecia a Gotuso, ainda conservavam regular sintonia com os interesses imediatos da crosta terrestre. Então, o Gotuso, ele é um exemplo de um espírito que desencarnou, mas quase que como se não tivesse desencarnado. Ele está agindo na mesma densidade do que antes. E é por isso que ele é útil naquele ambiente, da maneira que ele está sendo utilizado. Se o Gotuso tivesse a oportunidade de estar em planos mais elevados, talvez ele não pudesse estar agindo da maneira que ele está sendo, que ele está agindo ali naquele local. Então, vocês veem que tem muita coisa interessante para a gente aprender nesse capítulo sobre entender nesses níveis vibratórios, sobre esses apegos, mesmo com esclarecimento. O Gotuso é um exemplo disso. É um espírito esclarecido, mas que não conseguiu refinar o seu padrão vibratório. Ele ainda está numa sintonia abaixo, num tom vibratório abaixo. Então isso faz com que a gente entenda muita coisa. E aí, assim, encerramos esse capítulo hoje, né, o capítulo do irmão Gotuso. Na sequência, a gente ainda vai ter mais, né, aprendizado ali, mas hoje, até aqui por hoje, é o que nos basta, né, como já muita coisa para a gente pensar. Eu não sei se vocês têm ainda alguma Não, dúvida. eu estava pensando na hora que estava lendo, eu fui pensando isso aí. Eu falei, exatamente, o André Luiz, ele chegou no nosso lar no outro vibratal, eu não sei qual é isso. Padrão vibratório. Para ele, para o Gotucho, ele teria que ser lá de cuidar dos outros como médico. Sim. Então, realmente era diferença entre o aprendizado do André Luiz, o que ele está só buscando e modificando o interior dele. Sim. O ambiente que eles estavam eram diferentes, né? É. As necessidades, a requisição é diferente. E isso. Oi, pai. O Gotuso, enquanto ele não melhorar espiritualmente falando, ele tem a sua serventia onde nos planos mais baixos. Então ele está sendo utilizado para quem sabe. E aí ele vai se elevando também, né? Exatamente. Da mesma maneira, eu penso, pai, que assim, nós também, no plano denso que a gente vive, materializado e às vezes até com as nossas imperfeições, nós somos úteis e utilizados também para trabalhar, mesmo que imperfeitamente. À medida que a gente vai buscando e se esforçando para melhorar, a gente vai conseguindo dar passos, né, para cima. Mas isso acontece com o esforço pessoal e com realmente a renúncia de certas coisas, de certos apegos, de certas coisas. Senão a gente não dá esse salto, não dá esse Ô, passo. Marco, Oi. eu não entendi uma coisa. O Gotuso ficou 10 anos magoado. Aonde que ele estava? Então, no que descreveu ali, Estela, ele teve todo esse tempo no umbral, transitando entre zonas mais baixas e a zona da crosta, onde ele foi procurar a família.
Então ele foi, visitou as trevas, provavelmente. Então esses 10 anos todos que ainda ele não saiu disso, Estela. Não é nem, Entendi. ele está ainda preso nesse padrão vibratório. E isso, se a gente parar para pensar, fala assim, ó, às vezes a gente encontra pessoas, ou em nós mesmos, às vezes a gente tem mágoa que a gente carrega há mais de 10 anos. E está preso ainda naquilo. Só está ocupando tempo com outras coisas, mas a hora que a gente é chamado para trabalhar naquele assunto, a gente ainda escorrega. Ah, não, aquela Entendi. pessoa eu não vou perdoar. E é isso. Ele ainda está transitando nessa vibração, só que tudo dentro desse nível do umbral aí que eles estão descrevendo. Ele estava na casa de transitória ainda também, né? A casa transitória é no umbral, né? É. Então ele está ainda no umbral. Ele não saiu do umbral. Mas num nível um pouco mais superior dentro do umbral. Exatamente. Mas ele mesmo fala, né? Ele adquiriu de novo uma certa lucidez, um certo equilíbrio, um certo juízo, mas ainda não conseguiu se desligar. Ele falou, né? Quando ele explicou a situação para o André Luiz, ele falou assim, ó, eu ainda não consegui me desapegar de certas questões. E por isso eu tô aqui. Então vamos aprendendo mais. Sim. Certo, Estela? Deu para... Acho que é isso. Deu. Ótimo. Então, agradecemos mais uma vez para Deus, para Jesus e para os espíritos que nos conduzem aqui, mais essa oportunidade. Aí uma ótima noite para vocês, ótima semana, até semana que vem. Semana que vem vamos entrar no capítulo 6. Olha que beleza. Dentro da noite se chama o capítulo 6. Ô, Marco, Oi. quando eu fui aí te atender, sabe o que eu esqueci de contar? Ah, Até contei com o Rodolfo. Eu atendi uma cliente minha, ela mora lá no Itaipu. ah, A cachorra dela morreu com a cobra picou, ah, né? Uma cobra venenosa lá, não sei. E ela enterrou a cobra, a cachorra, no cafezal lá que ela tem. ah, Aí ela falou assim, ô Estela, você acredita em vida após morte? Eu estava ah. atendendo ela, né? Eu acredito, né? Eu estou num grupo assim, tal, que tem estudo. Aí ela falou assim, então olha essa foto. Aí eu olhei a foto e tinha o cafezal e a cachorra lá, uma cachorra. É. Ela falou assim para mim que era a cachorra que a cobra tinha mordido. E a foto foi Ela tirada falou, depois que a cachorra morreu. ela falou assim, nossa, meu cafezal tá muito bonito, eu vou tirar uma foto. No que ela tirou a foto, a cachorra saiu na foto. Verdade, olha só. Aí eu falei assim, aí ela perguntou para mim, você não ficou assustada? Eu falei, não, eu achei tão bonita a foto. Que legal. Aí, quando ela vier de novo, eu vou pedir para ela me dar essa foto, aí quando a gente se vê, eu vou te mostrar. Tá bom, quero Ela ver. tá bem, porque tem assim, ó, o cafezal, aí tem uma luz assim, mas tem a cachorra certinha. Não Nossa, é que uma legal. visão, sabe? Quero Ela ficou ver muito depois, se você emocionada. conseguir, ou pegar a foto, mas se ela não quiser dar a foto, se ela permitir que você tire uma foto com o celular da foto dela pra gente ver, seria muito bom. Eu falei para ela até fazer um quadro que vai que dá um pane no celular dela, que ela falou que é uma lembrança, assim, da cachorra. Que legal, Ela amou demais a cachorra. que legal, muito bom, Uma coisa A cachorra estava interessante. é um Tava caso lá, com certeza. Tava lá. Então tá joia. Bom, boa noite então para todos. Até semana que vem. de Tchau, Até tchau, sábado. Rodolfo.